Olá, tudo bem, gente? Como que vocês estão? Hoje eu tô aqui, né, para dar continuidade naquele testemunho na qual eu falei no último vídeo, amém? Mãe de prematuros, e a gente vai estar engrandecendo o nome do Senhor. Mas primeiro eu quero estar lendo aqui Salmo 34, verso 3, onde diz assim: Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Aleluias! É para isso, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor que nós estamos aqui. E você também que quer ser um instrumento do Senhor, amém? Já convido você a compartilhar, a curtir, né? Após ouvir aí o que o Senhor tem para você neste momento. E ser um instrumento, ser boca de Deus na terra, para engrandecer realmente o nome desse Deus, porque grandes coisas Ele faz e tem feito, amém? E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho do que Ele fez na minha vida através, né, dessas gravidez que eu tive, né? Como eu já disse no último vídeo, eu sou mãe de 3 prematuros, amém? E hoje vou estar aqui relatando um pouquinho da minha primeira gravidez. Eu fiquei grávida com 17 anos, isso no ano de 1993, amém? Era ali de menor, tinha acabado de casar, tinha tido um casamento, né, há poucos meses, e de repente, né, eu fui convidada a estar indo numa casa de oração, amém? Era numa área onde havia orações uma vez por semana. Eu era assim, sabe? Eu criei em Deus, né? Eu acho que quem já viu meu vídeo já ouviu falar sobre isso. Mas eu acreditava que Deus, ele ficava lá, acima das estrelas, e estava preocupado demais para se importar comigo, amém? Esse era o Deus que eu imaginava, que eu amava, mas que eu achava que tinha muitas outras coisas mais importantes, amém? Do que a minha vida para resolver ou para conversar, enfim. E hoje, graças a Deus, né, nós temos esse relacionamento com Deus diariamente, amém? Que bom. Mas para que isso aconteça, Deus, ele permite situações, né? O propósito de Deus vai se cumprindo em nossas vidas. E neste dia, amém, que eu recebi este convite, o Senhor tinha marcado o encontro comigo. E o Senhor move os nossos corações. O Espírito Santo de Deus moveu meu coração e eu fui. Amém? Eu fui, mas fiquei lá atrás. É mais ou menos assim, né? Que você já deve ter ouvido em outros testemunhos também. Mas foi realmente isso. Eu fiquei lá atrás, meia aérea, não estava me importando muito, ou, né, tentando ali absorver tanta coisa que estava sendo dito ou cantado, enfim, naquela noite. Mas o Senhor, ele usa os seus profetas. Amém? Glória a Deus. Eu até marquei aqui, segundo Crônicas 20:20, fala assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Glória a Deus. Então vamos crer mesmo, porque Deus usa homens e mulheres de Deus. E comigo foi assim. Durante ainda aquele culto, o homem de Deus que estava ali ministrando, ele falou: eu quero falar com aquela moça, aquela lá. E me apontou lá no fundo pelo dedo, amém? Falando que queria falar comigo após o culto. E após o culto, eu estava acompanhada da minha prima, né? Que era cristã, que tinha feito o convite comigo. E nós fomos. E ali ele profetizou algo. Ele falou assim: eu tenho 2 recados de Deus para te entregar. E realmente ele falou algo ali, né? Que o meu esposo estava desempregado na época. E ele falou que não era para ele ir atrás, porque o emprego chegaria até ele. E nós tínhamos acabado de casar. Enfim. E realmente aconteceu isso. Amém? E a segunda coisa era que ele falou assim: olha, e Deus manda te dizer que ele vai te operar. Aleluia. E olha só como que é, né? Hoje eu tenho essa visão. E até marquei aqui também. Isaías 42:16 diz assim: que antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos cegos. E eu era completamente cega. Eu estava ali com 17 anos, grávida de 6 meses, e eu não entendi, né? Foi uma forma tão clara, falando que Deus ia me operar, mas eu nem me associei que era aquilo que o Senhor estava falando comigo, porque às vezes Deus fala tão claramente, né, conosco, e nós queremos enfeitar, queremos achar que era algo muito difícil. Isaías 42:16 diz assim: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, faloeis caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas.
Amém? Eu acho que esse versículo, Isaías 42 aqui, verso 16, ele resume muito bem o que estava acontecendo naquele dia. O Senhor tinha marcado o encontro comigo e eu estava cega, mas Deus falou que ia eu fazer eu passar por caminhos que eu não conhecia. E realmente, a partir daquele dia, né, esse mistério de Deus, né, esse Deus vivo que fala conosco, que usa os vasos, começou a agir tremendamente na minha vida. E a minha vida nunca mais foi o mesmo. Amém? Quando o homem ou a mulher de Deus tem um encontro real com Deus, aleluias, glórias a Deus, a nossa vida nunca mais é a mesma. E a palavra do profeta foi lançada. Amém? E lá na frente a gente se agarra a ela. Você vai ver. Glórias a Deus. Aleluias. E ali então, depois daquela noite, passou mais ou menos uns 20 dias, porque tem momentos que Deus faz rápido na vida da gente. Deus tem pressa, Deus tinha pressa naquele momento para me abençoar e para me resgatar, como você vai ver. Aleluia. Não sei se neste vídeo, mas às vezes nos próximos, amém? Por isso que eu convido você aí a estar curtindo, compartilhando, assim, assinando, né? E se inscrevendo, amém? E tocando o sininho também, porque isso é muito importante, porque quando eu lançar o outro vídeo, você já vai ser avisado na hora, amém? Para continuar acompanhando aqui. Porque muitas vezes se eu for falar todos os detalhes, vai se estender demais. Aleluias, glórias a Deus. Mas enfim, passado esses 20 dias, era o dia do meu casamento no civil. Porque antes eu casei no religioso, o fórum estava em greve. Aquele dia, então, eu casei de manhã e logo após o almoço, fui feito um almoço para os padrinhos, logo após o almoço eu comecei a passar mal, comecei a sentir fortes dores. E aquelas dores não diminuíam, elas só aumentavam. Minha mãe, minha família me apoiando, né, estava na casa da minha mãe e tentando me levar para o hospital e eu, receosa, não queria. Mas aquilo ali foi ficando insuportável, insuportável. E realmente chamaram a ambulância, eu entrei dentro da ambulância e depois dali eu não vi mais nada, amém? Eu falo assim que eu tive um apagão, né? Eu entrei em coma devido a uma eclâmpsia, eu tive uma eclâmpsia, que é uma enfermidade rara, é onde a nossa pressão sobe muito, e ali aconteceu isso comigo, eu convulsionei, onde tem convulsões fortíssimas, e eu grávida, me debatendo ali dentro daquela ambulância, e Deus já estava ali comigo, né? Naquele momento tão difícil. Ele sempre esteve, na verdade, né? E eu apaguei completamente. Então, isso aí eu relato porque minha família, minha mãe, os próximos falam isso pra mim. Cheguei ali no hospital e ali eu fiquei. Tentavam medicar eu, né? Medicando eu e tentando ver se a pressão abaixava. Mas a pressão não abaixava. E eu digo assim essa palavra, cobaia. Amém? Porque é bem isso que eu uso, assim, fiquei ali como uma cobaia, mas tudo Deus tem um propósito, amém? Em tudo, nós vemos ali aquele milagre de Lázaro, né? Depois de vários dias o Senhor chegou e ressuscitou. Então, não pense que o Senhor está demorando, aleluia. Para você que está me ouvindo essa mensagem, esse vídeo agora, Deus está falando com você. Eu não estou demorando, eu ajo na hora certa, aleluia. E é assim. Mas nós carnalmente ficava pensando, meu Deus, né? A minha mãe ali pensando, minha filha tá aqui, entra médico e sai médico. E estagiários vendo, né, o meu caso e nada acontece. A minha pressão não abaixava de jeito nenhum. Ao contrário, até subia. E eu grávida ali com esse bebê. E entre esses médicos, um também passou ali na segunda-feira. Logo, né, daqui a pouco você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Amém? E aí passou segunda, terça e eu em coma. Quando foi na quarta-feira, eu acordei e aí eu já me recordo de algumas coisas. Tem 2 fatos que eu quero relatar. Aonde a minha mãe, testando ali, vendo como que estava a minha visão, né? Porque pressão alta, o risco é grande, né? De ficar cega. Esse era um dos diagnósticos, né? Que eu ia ficar sem visão. E aquele dia eu levantei, minha mãe testando, levou eu no banheiro e mostrou a pia do banheiro para mim. E na hora que ela mostrou a pia, né, até quero abrir um parêntese aqui, porque a primeira coisa que aconteceu é que eu não reconheci minha mãe e nem meu pai, amém? Eu estava ali com eles, mas eu não reconhecia, não via eles, né, minha visão estava totalmente, né, prejudicada, só via uma nuvem, assim, tudo muito nebuloso, e também até pela voz, sabe? Eu estava longe, assim, nem pela voz eu reconheci. Mas a minha mãe me conduziu até ali e mostrava a pia, e naquela hora eu respondi que eu estava vendo um bebê. Eu lembro que eu vi um vulto branco, eu via só um vulto branco.
E aquela parte foi muito forte, sabe? Para mim, eu lembro, me recordo, e para minha mãe também, que sofreu muito com aquela resposta minha ali, porque ela viu o sofrimento que eu estava tendo, né? E eu ainda com o bebê ali e nada da pressão abaixar. Isso na quarta-feira. Passou-se aquele dia, na quinta-feira de manhã, então eu ouvi, e isso estava mais forte dentro de mim, eu ouvi uma voz de um homem, uma voz alta, alterada, eu já estava assim, já nos corredores, estava próximo de mim, é onde eu ouvi ele falando, e essa moça ainda está aqui ainda? Amém? Era aquele médico, era um médico, amém, que eu não vou falar, né, não é necessário falar o nome aqui, mas Deus usa, Deus levanta homens, amém, para te ajudar, para tomar a tua causa, para defender, aleluias, glórias a Deus. E eu sou muito grata àquele doutor, sei que ele foi ali usado tremendamente por Deus para me abençoar. Amém? Foi um homem de coragem. A palavra fala ser corajoso, né? Aquele homem foi corajoso e enviado por Deus, aleluia, revestido pelo Espírito Santo para que aquilo ali, para que o propósito de Deus então se cumprisse. E ali ele viu, né? Ele tinha passado na segunda-feira, lembra? E ele retornou na quinta, eu estava ali, e ali ele ficou indignado com tudo aquilo e tomou a causa minha mesmo, graças a Deus. Chegou a hora, né? O mover de Deus, de dar aquela mudança. Quando isso foi na quinta-feira de manhã, quando foi na quinta-feira após o almoço, ele tinha uma clínica em Maringá, né? Onde eu moro. Ele não atendia só aqui, ele ficava fora da cidade, por isso que ele retornou na quinta. E o que aconteceu? Aquele momento ele me levou para a clínica dele fazer um ultrassom. E aquela época, isso há anos atrás, o ultrassom era caro, era muito caro, não era algo raro, assim, algo, né, como hoje, amém? Era algo raro. E nós não tínhamos condições. E ele levou eu ali, em nenhum momento perguntou, minha mãe, fala isso, relata isso, né? Eu estava ainda toda, né, abobada, digamos assim. E ali ele fez aquele ultrassom por conta dele, porque o nosso Deus é Deus. E aquilo ali foi uma grande vitória na época, grande mesmo. Amém? Nosso Deus é um Deus do ouro, dono do ouro e da prata. É um Deus que nos prospera, é um Deus que nos faz vencer, é um Deus que abre portas financeiras. E eu profetizo isso, esse testemunho também está alcançando isso. Tá? Amém? Glória a Deus, porque a palavra do Senhor ela é rema. Aleluias, receba pela fé. Glórias a Deus. E aquele dia, ao ele ver ali o meu ultrassom, ele mesmo, ele já declarou para minha mãe, assim, algo que ele ficou surpreendido, porque a bebê ali, né, não estava mais com líquido, eu não tinha mais líquido nenhum diante daquilo que ele viu ali pelo ultrassom. Então, o milagre de Deus já estava acontecendo. O milagre de Deus já estava ocorrendo. Ele falou que ele não sabia como que aquela bebê ainda estava com vida, porque realmente o caso era gravíssimo. E imediatamente ali ele já começou com toda a burocracia, isso à tarde, para me levar para um outro hospital no dia seguinte, que era o único hospital em Maringá que tem UTI neonatal, né? Para poder atender ali o bebê, a criança, né? E eu. E isso crendo, né? Uma grande esperança, mas era o que era preciso ser feito naquele momento. E ele tomou a frente de tudo isso, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu de menor, meu esposo e minha mãe também, né? Graças a Deus, estavam ali junto comigo, graças a Deus, me ajudando em tudo. E passou-se, né? Aquela quinta-feira à tarde, e aí então chegou a noite. Aleluias. Ele tinha falado que na sexta-feira, então, ia me operar. Lembra da promessa, né? Vocês lembram do que Deus tinha usado o profeta. E o inimigo, ele é sujo. O inimigo, ele é sujo. E eu não tinha aquela experiência, eu não sabia nada, entendeu? Do que é Deus, desse Deus vivo, da realidade, da vida após a morte, né? A gente ainda estava tudo assim muito sem respostas fixas, sem certezas, né, do que é uma vida após a morte. Imagina uma jovem, 17 anos, grávida, né? Fiquei grávida fora do casamento, então para mim era tudo novo. E Deus permitiu com que eu tivesse minha primeira grande experiência sobrenatural. E essa experiência que eu tive aquele dia não é para ficar guardado para mim, é para me falar. Por isso eu tô aqui.
Amém? Para a honra e glória do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Aquele dia, eu com 17 anos, grávida, o inimigo sabendo que no próximo dia, que era na sexta-feira, já estava marcado para que ali eu fosse operada. Amém? Para que ali a minha bebê nascesse. Aleluias. Glórias a Deus. E o que que aconteceu? O espírito de morte, aquele dia começou na quinta-feira, escurecer, foi chegando a noite, e a minha mente começou a ficar turbulenta, né? Melhor dizendo. Meus pensamentos ficaram diferentes, tá? Por isso que eu falo assim, né? Nós servimos a Deus com consciência, amém? E da mesma forma, o inimigo, eu já não só essa experiência, mas outras experiências que eu já tive, ele começa pela mente da gente. E por isso que nós precisamos, graças a Deus, estarmos, né, hoje, tenho essa sabedoria, lendo a palavra, se purificando pela palavra, amém? A palavra de Deus, ela nos purifica. E ali eu fraca, né, fraca fisicamente, fraca espiritualmente, e eu tive essa experiência, na qual realmente, assim, eu tinha a mulher que estava no quarto, né, era um quarto eu e mais outra, a minha mãe me acompanhando, e de repente aquela pessoa que estava até então normal, uma mulher, eu lembro muito bem, normal, de repente aquela mulher ali, eu olhava para ela e ela começou a se transformar dentro da minha mente, sabe? Na minha mente eu via ela como um monstro. Eu comecei a temer, eu comecei a ter medo. O inimigo, o mundo espiritual começou a agir naquele momento, naquela hora. E foi uma noite muito difícil, foi uma noite muito profunda, realmente, porque hoje eu falo com todas as letras mesmo, eu sem conhecer Jesus, sem saber desse Deus maravilhoso, amém, que é, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará, eu que não era uma pessoa liberta no Senhor, aquele dia o espírito de morte veio para me levar, né? Eu ia falar, veio para me matar, e é realmente, né? Veio para me levar, me aterrorizar, na qual eu, assim, né? Primeiro começou com essa mulher que estava do lado, e ali eu comecei a temer, e agarrava minha mãe, e a mulher já ficou assustada, enfim, as enfermeiras começaram a ter aquele movimento todo no hospital, uma coisa tremenda mesmo, e ali eu via, na qual eu conseguia ver claramente, com os olhos abertos, no canto assim do quarto, vinha aquele espírito de morte terrível, né? Que hoje eu sei que é o diabo. Diabo vinha ali e para me levar no inferno, para me levar, né? Para o inferno. Eu sentia aquela angústia da morte, amém? Eu sentia aquela angústia de morte, aquele terror, porque morrer sem Cristo é muito difícil. É terrível, é terrível. E aquela angústia da morte, de morrer sem Cristo, eu comecei a sentir ali naquela noite. Eu agarrava minha mãe, eu agarrava e gritava muito. Até minha mãe relata que as pessoas, aquele dia, naquela ala, o hospital não dormiu, não conseguia dormir, porque era algo espiritual, né? Para você que é mulher de Deus, é um homem de Deus, sabe do que eu estou falando, né? Estava uma batalha espiritual muito forte, porque Deus tinha falado que no outro dia ele ia me operar. Mas o diabo, ele vem, o inimigo das nossas almas, ele vem para tentar impedir com que aquilo ali aconteça. E o que ele queria claramente era a minha alma, que já era dele, né? Naquele momento. Eu cega, ignorante, não servia ao Senhor, não conhecia a palavra, mas pela misericórdia de Deus, pela bondade desse Deus maravilhoso, esse Deus já tinha me visto antes. Quando eu nem olhava para ele, ele já me via, ele já me olhava, ele já tinha marcado aquele dia, usando aquele homem de Deus, amém? Há 20 dias atrás, para declarar a minha vitória, amém? Glórias a Deus. Então foi assim, algo muito forte, muito difícil. Eu agarrava minha mãe assim, ficou com as unhas, né? Ficava unhada, minha mãe ficou toda marcada, eu gritava, eu gemia, porque eu via, mas ninguém mais via. Minha mãe não via, mas o que? O que está acontecendo? E minha mãe ali, né? Ela, bem naqueles dias que ela começou a ir na igreja evangélica, eu falo, buscar mais a palavra do Senhor, buscar mais a presença de Deus, né, devido à minha causa. Então foi uma fase assim, foi aquele dia muito difícil, aquela noite terrível, amém? Foi terrível, tenebroso, amém? Porque morrer sem Cristo é assim. Então,
É assim, sabe, a gente fica até, eu fico até meio sem palavras, mas para mim encerrar essa parte desse testemunho, amém? Glória a Deus, eu estou aqui para dizer que Deus é bom e que o diabo não presta. Eu estou aqui para dizer que o céu existe sim, amém? Mais para frente eu também tive outras experiências que você pode estar acompanhando aí no meu canal, que eu vou estar aqui falando para engrandecer o nome desse Deus e estar edificando outras vidas, em nome de Jesus, amém?